CPI de Brumadinho hoje colheu depoimentos de engenheiros da TÜV-SÜD, a empresa alemã que foi contratada pela Vale para oferecer pareceres a respeito da situação da barragem de Brumadinho que rompeu. Diga-se de passagem, a TÜV-SÜD já está sendo investigada por uma auditoria externa contratada por ela mesma. E outra informação importante é que a TÜV-SÜD não tinha uma história precedente de experiência nesse tipo de serviço. Foi contratada pela Vale do Rio Doce, pela empresa Vale, depois que uma outra empresa que tinha experiência se recusou a fazer a avaliação daquela barragem. A gente está com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que é o relator dessa investigação, e vai nos falar sobre o não depoimento, porque no fim das contas eles preferiram se fazer valer de um habeas corpus e praticamente não falaram nada, né, deputado? Na verdade, 2 habeas corpus. É um para os 2 que vieram, que são os técnicos e engenheiros da TÜV-SÜD, e eles usaram o habeas corpus da ministra Rosa Weber. E um nem veio, que usou um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Então, resolveram ficar em silêncio. Mas, veja bem, no início eu perguntei a eles se o relatório, se o depoimento que eles deram na Polícia Civil de Minas Gerais era válido, se era considerado verdadeiro. O senhor até leu o depoimento aqui, foi bastante constrangedor para eles, né? Dava para ver. Né? Exatamente. O que eu fiz? Como eles disseram que era verdadeiro, eu fiz questão de ler, para que todos que tiveram acesso, deputados e também os nossos telespectadores, pudessem saber do que aconteceu. E os depoimentos dele foi muito esclarecedor de ambos. O que nós podemos resumir aqui rapidamente? Olha, a Vale e a TÜV-SÜD, elas agiram em conluio, com certeza, para que essa tragédia criminosa ocorresse. Agiram em conluio as duas. A TÜV-SÜD deu um atestado, sabendo que a barragem não estava com estabilidade, coisa nenhuma, e a Vale prometeu à TÜV-SÜD que iria fazer com que algumas medidas fossem tomadas e algumas precauções fossem também tomadas, que foram recomendadas pela TÜV-SÜD. Então, em conluio, conseguiram esse laudo de estabilidade de uma barragem que já apresentava problema desde 2017 e que em junho de 2018 já se sabia do risco iminente de rompimento. Mesmo assim, ganharam estabilidade e a Vale continuou funcionando. E aí se rompeu com o laudo de setembro, ela se rompeu em janeiro. Olha a irresponsabilidade das duas. A TÜV-SÜD disse à Vale o seguinte: olha, nós vamos te dar o laudo de estabilidade, mas nós confiamos que vocês vão olhar esse problema dos gatilhos. Ou seja, não pode ter máquina pesada funcionando. Tem estabilidade, mas não pode ter máquina funcionando pesada. Não pode ter dinamites de explosão. Imagina. Uma mina pode funcionar sem explosão de dinamite ou sem máquina pesada funcionando? Claro que não. Como a Vale continuou com isso, passou-se um tempo, provavelmente isso foi o fator de gatilho ou os fatores de gatilho que foram acumulando por rompimento em janeiro. Então, veja bem, a irresponsabilidade e o conluio das duas foi comum. Ora, o que eu tenho de novo a dizer é que o conluio continua das duas para evitar a apuração. Então, eles usam o mesmo modus operandi. A Vale e a TÜV-SÜD mantêm esses servidores delas empregados, continuam recebendo e pagam os advogados. Então, os advogados são pagos por eles. Assim, eles vão combinando também os tipos de depoimento. Mas, olha, a gente está percebendo isso tudo. Então, estas empresas, com certeza, serão responsabilizadas pelos crimes que ocorreram, por omissão e pelos crimes que estão cometendo de não permitir que chegue até as autoridades a apuração devida. Então, nós vamos fazer com que isso conste no relatório. Agora, nós estamos na etapa de ver quem são os responsáveis. Mas a população pode ficar tranquila, que depender de nós vamos conseguir junto com a Força Tarefa e não vai ter pizza não. E vamos alterar também essa legislação de mineração no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rogério Correia. Tem que votar requerimento agora, a gente vota daqui a pouquinho. Você continua comigo aqui rapidinho, porque vai acontecer uma votação de requerimentos. Agora, o deputado Júlio Delgado, que é do PSB de Minas Gerais, o presidente da comissão, vai comandar essa apreciação dos requerimentos. Há um acordo já para aprovação de todos os requerimentos. A CPI consegue
prosseguir com uma boa velocidade e, inclusive, com uma boa coesão dos seus membros, de maneira que os requerimentos estão sendo todos aprovados sem muita contestação. Vai acontecer essa aprovação de requerimentos. Na sequência, a sessão é encerrada e o deputado Júlio Delgado vem conversar conosco também. Uma questão muito importante que precisa ser colocada é dessa questão do poderio econômico da Vale, que está preocupando os integrantes da CPI, porque há uma dependência econômica, inclusive, da economia de Minas Gerais, especialmente, mas de várias outras partes do país e de várias empresas em relação à Vale. A Vale tem um enorme poder gravitacional na economia brasileira, especialmente na área de mineração, e muitas empresas que poderiam prestar esclarecimentos em relação à atuação da Vale são extremamente dependentes da Vale e estariam tendo a sua participação ou a sua colaboração no âmbito da CPI prejudicadas por essa dependência que tem da Vale do Rio Doce. Então, é uma questão que a CPI tem discutido como atuar para garantir essa proteção aos entes econômicos, aos atores, às pessoas físicas, inclusive, para garantir que elas possam colaborar efetivamente com as investigações sem ser prejudicadas. Obviamente, uma das intenções daqui dos integrantes da comissão é punir a Vale, fazer com que ela assuma as responsabilidades pelo que ela causou à população de Brumadinho e eventualmente venha a causar ainda a outras populações, mas não destruir a empresa Vale do Rio Doce. Não há uma tentativa de vingança em relação à Vale do Rio Doce, mas sim de uma punição adequada, uma punição dentro dos marcos legais e principalmente cobrar a adequada responsabilidade para que esse episódio não seja considerado um acidente. É por isso que você vai ver a todo tempo os integrantes dessa comissão chamando de crime. E há cada vez mais indícios de que havia realmente conhecimento muito aprofundado de que a empresa Vale do Rio Doce sabia da situação muito perigosa em que se encontrava a barragem do Feijão, a barragem de Brumadinho. Essa é uma preocupação que tem sido constante aqui por parte dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa, que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho, a barragem do Córrego do Feijão. A gente está aguardando aqui o encerramento da comissão. O deputado Júlio Delgado está encerrando essa segunda parte. Lembro que na primeira parte nós teríamos 3 depoimentos. Um dos depoentes não compareceu protegido por um habeas corpus. Nós depois tivemos 2 depoimentos que não chegaram a ocorrer efetivamente, 95% das respostas. Os técnicos da TUVSUD preferiram se valer de um habeas corpus concedido pela ministra Rosa Weber, e aí, por conta de terem se valido desse habeas corpus, não responderam, permaneceram em silêncio. É importante, inclusive, dizer isso. Assim, há 2 formas de vir depor na CPI, como investigado e como testemunha. Na condição de testemunha, a pessoa não pode mentir, mas ela não é investigada. Na condição de investigado, a pessoa não pode produzir provas contra si, porque é um direito que a Constituição assiste às pessoas. Para se valer desse direito e não ser preso, se recorre a um habeas corpus e se usa o direito de permanecer calado para não produzir prova contra si, para não testemunhar contra si, repito, um direito constitucional consagrado no nosso direito, né? Consagrado na nossa Constituição. Vamos chegar ali perto, vamos conversar com o deputado Júlio Delgado? Podemos, deputado? O deputado Júlio Delgado acabou de encerrar aqui a reunião da CPI, que votou mais 4 requerimentos, foi isso? 6 requerimentos. 6 requerimentos? Requerimentos de documento e 2 convocações também de pessoas para prestar depoimento aqui como testemunha. Quais são os depoimentos que estão... São engenheiros da Vale, Fernando Schneider e um outro engenheiro que era responsável pela avaliação também da segurança da barragem. E na qualidade de testemunha a gente tem a expectativa de poder ouvi-los, né? Até porque hoje a gente ouviu aqui os responsáveis, técnicos, engenheiros da TUVSUD, que é a empresa que dava o laudo de
e eles não quiseram falar. Agora, investigados preferiram permanecer calados. Preferiram não se manifestar aqui, mas a gente tem um depoimento deles na Polícia Federal e na Polícia Civil que vai ser de elucidação com o silêncio que eles mantiveram aqui hoje na reunião. Próximos passos, perspectiva de encaminhar para elaboração e votação do relatório. Aqui nós vamos acabar só fazer essa diligência em Cocais, que é a iminência de um rompimento, acabarmos de ouvir todos esses convocados aqui, que não são muitos, e vamos aí sim para elaboração junto com o Ministério Público, com os indiciamentos que vamos fazer, na conclusão dos trabalhos, cruzamento de alguns documentos que são importantes para que a gente possa encontrar mais responsáveis do que unicamente um ou outro que eles querem direcionar toda a culpa sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. Eu comentava com o nosso internauta aqui que uma preocupação já manifestada por mais de um integrante da CPI é todo o peso econômico, político que a Vale tem hoje no país. Há uma enorme força gravitacional em torno de várias outras empresas que poderiam estar colaborando mais com a investigação, mas ficam, de certa maneira, preocupadas de estarem desprotegidas, né? Como é que o senhor vê essa questão, como ela deve ser enfrentada? Ao mesmo tempo que a Vale, com isso tudo que aconteceu já em Mariana, depois em Brumadinho e na iminência de acontecer agora em Barão de Cocais, ela está acuada, ela está atuando de forma escondida, ela não tem muita coragem de botar a cara, de se expor. Mas a gente sabe que ela tem os seus tentáculos nas empresas, no parlamento, os seus representantes das mineradoras que não botam muito a cara, mas nós vamos em frente com o nosso trabalho. Já estamos com as urgências prontas dos projetos que foi o trabalho conjunto da CPI com a comissão externa, já estamos com urgência com mais de 400 assinaturas de líderes. Vamos colocar, assim que terminar as medidas provisórias, em plenário, priorizarmos votar essas matérias, dar um marco regulatório de mineração e cumprir o papel aqui de apuração da questão, principalmente da investigação dos responsáveis pelo crime de Brumadinho. Perfeito. Deputado Júlio Delgado, presidente da CPI de Brumadinho, conversando conosco, e você vai acompanhar todo o desenrolar dessa investigação e as consequências dela, porque, como colocou o deputado, não é apenas a investigação, mas todas as políticas públicas que uma investigação como essa pode gerar, os vários projetos de lei para melhorar o marco regulatório da mineração no país e evitar que outros acidentes horríveis como esse de Brumadinho possam ocorrer novamente. A gente continua aqui a qualquer momento levando mais informação para você. Continue conosco. Até mais.